Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou Mari Simões, eu sou ex-gordinha e eu passei por um processo de emagrecimento e eu perdi nada mais, nada menos que 35 quilos somente com alimentação saudável e atividade física. Hoje eu vou trazer aqui um tema muito interessante que foi através dele que eu consegui vários resultados positivos aí no meu processo. Não sei se você já ouviu falar, mas hoje eu vou trazer aqui sobre a transição alimentar. Transição alimentar. Por que transição alimentar? Há anos atrás, para quem não conhece nenhuma história minha, há anos atrás eu tinha uma alimentação, gente, horrível. Minha alimentação nada mais, nada menos que era a base fast food, bolos, qualquer tipo de bolo. Com recheio, sem recheio, com cobertura, chocolate, morango, enfim. Refrigerante, era muito refrigerante. Tudo com muito açúcar, eu era viciada em açúcar. Fritura, enfim. E para piorar, eu era extremamente sedentária. Minha saúde não estava boa, eu não estava feliz com a minha forma física. Eu sentia uma indisposição horrorosa, claro, pela má alimentação e por eu não fazer nada. Até para caminhar, gente, eu tinha uma dificuldade horrorosa. Então, assim, eu não estava como eu gostaria de estar. Eu estava na minha pior fase, na minha pior forma física e fase de emocional, enfim. Minha autoestima lá no pé, lá embaixo mesmo, gente. E um dia, como eu já até falei em outros vídeos, eu decidi que eu precisava mudar. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência com a transição alimentar. E assim, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou expor aqui é baseado, gente, na minha experiência, no que eu vivi, no que eu aprendi durante aí esse tempo, tá? O que acontece com a transição alimentar? É muito complicado, gente, uma mudança de alimentação, principalmente nos dias de hoje. Nós estamos sem tempo para ficar cozinhando, a facilidade, né? A gente tá aí convivendo muito com os fast foods, com os doces, né? Tudo tem açúcar, refrigerante, e isso acaba que não tem jeito, faz parte da rotina de muita gente e na qual fazia parte da minha rotina também. Eu não tinha jeito, eu vivia com esse tipo de alimentação. O primeiro ponto é você colocar na sua rotina mais frutas, mais verduras e água. Para começar, tá? Primeiramente é isso. Eu retirei ali no meu processo, eu retirei industrializados, ultraprocessados, refrigerante e tudo que continha açúcar, porque era o que eu comia muito. Era o que eu mais comia, era essas três coisas. Então foi o que eu retirei. Confesso que foi um pouco radical, eu fui bem radical, eu tirei tudo isso de uma vez. Mas o que eu sempre indico e oriento é que você comece pouco a pouco. Começa assim, com 5 dias da semana, né? Você pega lá segunda, terça, segunda a sexta. E você vai fazer uma alimentação mais saudável. Você não vai ter nenhum plano, você vai ter uma alimentação mais saudável. No final de semana, sem essa cobrança, sem essa. Não. Você também não exagere, né? Tem aí equilíbrio. Mas você pode abrir uma exceção de comer aí alguma coisinha no seu final de semana. Na segunda-feira, você já vai pensar para voltar aí na rotina de comer um pouco mais saudável, de incluir mais frutas, mais verduras, de retirar aí açúcar e tal. Quando você estiver conseguindo manter tudo isso na semana, o próximo passo é você começar a se planejar e se organizar totalmente. Domingo, sábado, domingo você já começa a se preparar para a semana seguinte. Essa foi a forma, assim, mais efetiva no meu processo, tá? Quando eu comecei a me planejar, a me organizar toda semana, né? Comecei a organizar toda a minha rotina. Gente, foi quando eu comecei a ter, assim, os melhores resultados. Não tem como eu dizer outra coisa aqui para vocês que o planejamento e a organização, ela é a chave, ela é o segredo do seu emagrecimento permanente. Eu sou muito a favor do emagrecimento permanente.
Eu acho que não é saudável esse engorda, emagrece, o efeito sanfona. Então, quando você se organiza, o que acontece? Quando você se organiza, quando você tem tudo ali programado, dificilmente você vai sair do foco. Você não consegue, como você já tem tudo ali, você não vai sair, né, da sua organização. Mas também tem uma coisa muito importante que você precisa ter. Porque sem isso também é outro segredo, sem isso você não consegue ir muito além. Constância. Constância no planejamento, você tem que ter constância na organização, constância no seu propósito, porque você tem que ter um objetivo. Você precisa saber para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, em algum momento no caminho você pode se perder. Então, assim, no processo, eu dou sempre essa ideia para as meninas lá do programa, que é elas terem um objetivo. E esse objetivo a longo prazo, que é, né, aquela perda de peso grande, ou o corpo perfeito, enfim, cada um com o seu objetivo. Então elas vão ter esse objetivo a longo prazo, mas aí você, semanalmente, você vai pôr as mini metas. Gente, as mini metas é muito poderosa. Porque semana, né, quando a gente fala semana, 5 ou 7 dias, psicologicamente é algo rápido, é algo alcançável. E, infelizmente, nós queremos o quê? Resultados rápidos. A gente quer algo assim milagroso. Então essa técnica, ela funciona mesmo. Agora voltando, na minha transição alimentar, o legal para mim foi porque eu fui aprendendo a me comportar independente aonde eu ia comer. Então assim, e o que foi mais poderoso, gente, e definitivo, foi eu aprender a escolher. No meu processo, eu aprendi a fazer as escolhas, deixou tudo mais fácil para mim. Porque, claro, gente, a gente vai ter que aprender a escolher, porque a vida não para. Você vai continuar saindo, você vai continuar tendo vida social. Só que eu comecei a aprender a ter escolhas inteligentes e assertivas. Vou dar um exemplo do que acontecia comigo. E se eu fosse no shopping, por exemplo, eu parava na praça de alimentação, observava o que tinha de opções. Na época não era muito comum ter os restaurantes de comida saudáveis. Hoje tem, mas na época não. Mas eu optava sempre pela comida de verdade. Então eu ia sempre num restaurante que tinha arroz, feijão, salada, carne, frango, peixe, depende. Isso não ia atrapalhar o meu plano, tá? Porque eu não estava saindo ali totalmente da minha rotina. E dava ali para eu comer normalmente. Então eu optava por comida de verdade. Em qualquer lugar que eu fosse, eu ia encontrar comida de verdade. Então eu entrei nesse plano aí. Se, por exemplo, eu fosse encontrar com as minhas amigas, eu sempre gostava de saber aonde a gente ia, para eu me planejar, para eu saber o que tinha ali, se eu tinha opção ou não. Se eu não tivesse opção, eu levava minha marmitinha, meu Tupperware, com meus potinhos com minhas comidas. Então, assim, eu notei. E quando eu comecei a me organizar dessa forma, gente, quando eu obtive os resultados melhores e os mais rápidos, tá? Mas nesse estágio aí, eu já tinha aí, sei lá, de um compromisso comigo mesma. Eu estava focada, eu já sabia onde eu queria chegar. E, gente, eu queria muito chegar, sabe? Eu queria muito chegar nesse estágio. E eu já tinha claro, muito claro assim comigo, que para chegar só dependia das minhas escolhas e de mim mesma, de mais ninguém. E hoje eu vejo que tem muitas pessoas que pensam, sabe, que não dependem delas e me pedem conselhos, sabe? Ai, Mari, o que eu faço para emagrecer? E quando eu começo ali a falar o que elas, né, têm que começar a renunciar e ter outras escolhas, a metade desiste e não está preparada. E muitas não querem passar pelo processo nem pagar o preço. E às vezes eu olho assim para, né, para algumas pessoas e eu queria poder trocar um dia só com elas, trocar de papel, só para que elas pudessem sentir
a sensação, sabe? O sentimento da transformação, a sensação da conquista, a sensação de ter assim o controle de si mesmo. Gente, eu tô falando sempre lá no meu Instagram, nas minhas postagens, e vou falar aqui, não é sobre corpo bonito, não é. É sobre superação, é sobre conquista, é sobre saúde, é sobre satisfação, é sobre disciplina. Escuta bem essa palavra disciplina. E acima de tudo, constância. E a junção de tudo isso, você aprende, gente, a superar tudo na sua vida. Mas quando eu falo tudo, é tudo mesmo, não só relacionado ao emagrecimento, tá? E quando eu falo para essas mulheres que elas vão conhecer uma nova versão delas mesmas pelo caminho, é muito poderoso. E eu sei o que eu tô falando. Eu sei porque eu já passei. E eu sei quem era a Mariana lá atrás e hoje eu vejo a Mariana de hoje. Eu espero que esse vídeo faça muito sentido para você, que ele te inspire a ter uma vida mais saudável. Eu sempre falo que se eu conseguir, você também consegue. Pode ter certeza que você consegue. Gente, me sigam lá no Instagram, que é Mari Simões. Me deixem aqui um joinha, se inscreva no canal. Porque assim, quando você se inscreve, o YouTube ele te avisa quando eu colocar um vídeo novo. Pessoal, um super beijo e até a próxima.